esperar um pouco, de fato estava indo embora, mas não dá pra gente ficar sempre, né? Então vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar trabalhando a questão de gestão de projetos, né? Vou falar um pouco parte teórica, a gente vai entrar na parte mais prática também. É bom que a gente consegue trabalhar mais isso aqui. Então vamos pensar no seguinte. Haja visto que nós trabalhamos elasticidade e demanda, né, na aula passada. Como que a gente pensa em projeto? O que que realmente deve ser alcançado? Olhem só, toda vez que falo, eu não sei se é porque eu gosto muito da área de finanças, mas em qualquer organização o que precisa ser alcançado é o objetivo de qualquer organização, é lucro, tá? Em objetivo de projeto, aumento de venda. Para que que eu quero aumentar mais as vendas? Para obter mais lucro. Reduzir custo. Para que que eu quero reduzir custo em projetos? Aumentar lucro. Eu quero atingir novos mercados, lançar novos produtos, novos projetos sobre tecnologia, sobre informação, sobre qualidade de vida de pós-venda, né? Então você tem qualidade de vida dos funcionários, dos colaboradores. Também são projetos interessantes porque eu tenho menos atestado. Tem muita organização que tem muito atestado. As pessoas, a rotatividade é muito alta, porque normalmente você tem uma característica muito similar, né? Então as pessoas ganham pouco, são insatisfeitas no trabalho, e aí você tem uma rotatividade muito alta. E aí o que que você pode fazer a nível de projeto, por exemplo, você ter menos rotatividade? Por que que é importante ter menos rotatividade? Porque as pessoas ficam mais especialistas no que fazem e fazem com maior eficiência. Então, existem projetos, por exemplo, na qualidade de vida, clima organizacional, justamente para ter projetos que tenham menos rotatividade, mais plano de fundo, lucro, menos atestado, as pessoas trabalham com mais motivação, é, é, são lucratividade. Quais são as necessidades que os projetos, quando se fala por exemplo, em produção de algo, qual que é a necessidade que esse produto ou serviço exige? Porque sempre quando a gente vai desenvolver produtos, e principalmente vocês vão trabalhar com sistema de informação, né, com programação, com informática, a turma de vocês é mais disso, né? É, sempre quando você pensa em um programa, você está entregando uma necessidade que o cliente quer, né? Essa necessidade tem a ver com desejo, a gente vai ver um pouco sobre isso hoje, inclusive demanda. Quando a gente fala de demanda, eu estou falando exatamente em relação a desejo, né? Atender uma necessidade e um desejo. Para que eu venda um produto, não existe só a necessidade, tem que criar também um desejo. E aí entra em outras áreas, né? Como por exemplo, marketing. Marketing trabalha todo momento nisso aqui, olha, em desejo. Entender o que realmente, né? O que não deve ser incluído em projeto? O que não pode entrar, por exemplo, dentro da perspectiva de projeto? Será que adendo, ou seja, em contratos, quando a gente vai desenvolver um projeto, tem que ser incluído ou não? Por que eu falo adendo de contratos? Porque eu tenho em contrato de um projeto tudo que está especificado, e a partir do momento que eu vou fazendo adendos em contratos, ou seja, aumentando o contrato, vai ficando com um contrato mais longo e mais caro. Será que isso é importante entrar em projetos? Qual que é o orçamento que eu tenho? Porque dependendo do orçamento, se eu começo a fazer muito adendos, eu começo, por exemplo, ficar um projeto muito caro. E você pensa em organização, as organizações, as empresas não gostam de fazer investimentos, tá? Por que que investimento é ruim para a organização? O empresário vê como ruim, porque gasta, né? Eu diminuo, aí eu tenho uma diminuição da minha margem de lucro. Todo momento, todo viés eu vou falar disso aqui, ó, de lucratividade, tá? Qual que é o objetivo? Onde que eu quero chegar com esse projeto, né? Onde que eu vou atingir isso para que eu tenha o maior resultado possível, né?
E aqui eu estou falando exatamente em praça. Um processo de pós-graduação. E esse processo de pós-graduação, ele é uma pós-graduação diferenciada e cara. Eu vou colocar, por exemplo, um outdoor num bairro que as pessoas, um bairro mais humilde ou que tem uma classe média para baixo? Não. E vou colocar esse outdoor onde? Onde as pessoas têm maior renda. Centro-sul, a zona sul, né? E vou colocar exatamente onde as pessoas têm mais condições de pagar determinado projeto, que é, no nosso caso aqui, uma pós-graduação. Então eu tenho que saber, inclusive, onde que vai esse projeto. E aí a gente vai falar mais à frente aqui, hoje ainda, na questão de praça, né? Então, dependendo de onde que está o projeto, eu tenho que estabelecer, inclusive, aonde que vai ser colocado, que é a praça. Vocês veem em banco aí, por exemplo, vocês veem muito em banco. Banco Itaú. Tem o Itaú Personalité, ou seja, você tem o Itaú para as pessoas normais, vamos falar pessoas normais, e o Personalité para as pessoas que têm dinheiro. Ou seja, tudo que é o Personalité é diferenciado. Por quê? Forma de tratamento, forma de abordar, porque você está tratando e abordando pessoas que realmente têm um poder aquisitivo mais alto, tá? Como que eu trabalho esses resultados? Quando que eu espero o resultado? Que resultado, gente? Menos rotatividade, maior lucro. Menos atestado, maior produção, maior lucro. Como eu vou medir esses resultados? Quando eu falo, por exemplo, em projetos para ter menos rotatividade, eu estou falando que o resultado é menos rotatividade, mas o plano de fundo é maior lucratividade. Eu quero que as pessoas não tirem atestado. Por quê? Porque com menos atestado, maior lucratividade, porque existe maior produção, né? Esse é o meu resultado. Eu posso, inclusive, trabalhar isso nessa ótica, né? Menos rotatividade, menos atestado, maior lucratividade. E aí eu começo a trabalhar resultado. Qual que é o resultado? Onde que eu vou começar? Né? A gente vai falar tudo isso hoje. Da onde que eu posso começar a trabalhar? Tá? Custo, como eu falei com vocês, adentro, necessidade, desejo. Quais são os impedimentos? Um dos impedimentos, o que que deve ser incluído e não ser incluído? Exatamente o custo. Porque se o custo for muito alto, o projeto fica inviável. Lembra que nós falamos aqui anteriormente, né? Eu falei até que de acho que foi na aula passada, eu falei do projeto daquele avião do Concorde. O avião Concorde, por exemplo, é um avião supersônico. Inclusive saiu uma reportagem dele essa semana, né? Por que que o Concorde, por exemplo, não consolidou no mercado? Né? Eu tenho como passar pelo o Atlântico em 3 horas e meia, em 4 horas. Ou seja, um avião que viaja em velocidade supersônica. Gente, o que é velocidade supersônica? É aqueles caças viajam, tá? Esses caças de guerra, por exemplo, eles viajam em velocidades supersônicas. A gente chama de Mach 2, por exemplo, 2 vezes a velocidade do som. Mach 1 é o que a gente tem, esses caças mais antigos, como a gente tem no Brasil. Mach 2, esses caças mais novos, inclusive que o Brasil comprou. Só que eles não conseguem viajar com essa velocidade supersônica por muito tempo, né? E o Concorde não, ele tem a prerrogativa dele de viajar com velocidade supersônica por mais tempo. Tanto que você passa pelo o, o Atlântico todo em 3 horas, 4 horas e meia. O normal é 9 horas, 9 horas e meia. Por que que então o Concorde não ficou? Porque o preço é tão alto, né? Era tão caro pagar pelo Concorde que o custo-benefício em ficar mais 3, 4 horas, 5 horas dentro de um outro avião, como nós vimos, não justificava o preço. Então ele saiu do mercado exatamente por questão de custo. Exatamente o que a gente está referindo aqui. Então os custos ficam tão mais caro que o custo-benefício, mesmo eu podendo pagar, não vale a pena, tá? Então mesmo que eu seja muito rico e podendo pagar, mas o outro ficaria 5 vezes, 6 vezes mais barato, para ficar 4 horas, 5 horas a mais um avião, eu prefiro ficar. E, inclusive, eu estou falando de primeira classe.
Eu posso ficar 4, 5 horas a mais em primeira classe, viajando com toda a comodidade que tem, pagando bem mais em conta, né? Então, por isso que o Concorde, por exemplo, parou e não existe, nem vai ter mais um avião supersônico desse, né? E onde que vai vir os recursos? Já tem os recursos ou tem que esperar recursos? Né? Dentro da organização, a gente vê muita forma de captação de recursos. Gente, que captação de recursos é isso? Recurso sempre pode ser recurso próprio ou recurso de terceiros. Então, sempre as organizações. Eu vou montar uma empresa hoje com o Guilherme. A gente pode ter recurso próprio, ou a gente pode pegar recurso de banco. A gente chama recursos de terceiros, tá? Recurso de terceiros é o quê? Empréstimos. Eu vou pôr aqui empréstimo. Então, a gente pode pegar recursos próprios, nós vamos injetar dinheiro na empresa, ou podemos, por exemplo, montar uma empresa só com empréstimo. É possível? Claro. Né? Qual que é o risco do empréstimo? É não vender. É exatamente o que a gente está falando aqui sobre lucratividade. E aí, se eu monto uma empresa só com empréstimo, pode acontecer que eu não tenha venda e não consiga pagar, inclusive, o empréstimo. Eu preciso ter um empréstimo, mas o empréstimo, se eu tenho recurso para isso, né? Como que eu posso trabalhar essa questão e quem vai participar dessa questão? De que tipo de questão? De projeto? Qual é a participação de cada um em relação a esse projeto? O que espera de cada um? É tão interessante quando você fala de projeto que mais vem a questão da burocracia, né? O que é questão, o que é burocracia? Qual que é a teoria da burocracia? A burocracia saiu, existe justamente para responsabilizar quais são os setores que precisam. Então, determinado setor da empresa, eu sei, está precisando de um determinado documento ou está parado o processo produtivo, eu sei da onde cobrar. E se não existisse a burocracia para dizer da onde que está o erro, eu não saberia, inclusive, qual parte do projeto que está parado ou que não teve resultado. Que tipo de resultado? É exatamente o que eu espero com o projeto. Qual que é o objetivo desse projeto? E aí eu tenho que trabalhar esse projeto exatamente com quem cobro. E por parte de quem que eu preciso cobrar? Sistema burocrático. E a burocracia nunca vai acabar justamente por aí. Os setores, inclusive público, surgiu a burocracia no setor público exatamente para poder responsabilizar ou cobrar de quem. Só que existe um setor tão burocrático que, por causa de pouca coisa, o sistema todo para, o projeto todo para. Então tem que saber, inclusive, como estabelecer essa questão de projeto. Né? Estabelecer, inclusive, quais são os setores que eu posso cobrar e que eu posso andar. Porque senão, dependendo de uma questão de burocracia, que não faz tanta diferença, todo o projeto pode parar. Como a gente vê em viaduto, como a gente vê em qualquer outro projeto público, né? Inclusive aí que para por questões aí políticas e que não tem nada a ver com o projeto em si. Mas a gente pensando nesse setor, inclusive quais são as necessidades e desejos, que a gente fala na ação da aula passada. Vamos pegar um pouco que nós falamos na aula passada de demanda. O que nós falamos de demanda da aula passada? Quando você fala de projeto, eu tenho que estabelecer, inclusive, minha demanda. Né? Qual que é a demanda do meu projeto, do meu produto? A demanda do meu produto tem a ver com, nós falamos agora, desejo. Então é o seguinte, eu só vou ser demanda de um determinado produto se existir o desejo. Eu quero um determinado produto. Se eu não tiver nenhum tipo de desejo por um determinado produto, mesmo que eu tenha recursos para tal, eu não vou comprar. Então o desejo é estabelecido pelo marketing. Os marqueteiros trabalham isso. Inclusive, tem uma disciplina que você. Disciplina não, você tem uma graduação em tecnologia, né, em tecnólogo, que trabalha exatamente a questão de marketing. Como criar desejo para que as pessoas consumam. E aí, projeto, eu sempre vou falar de projeto com resultado. Qual que é o resultado? Vendas. Por que venda é importante? Porque quanto mais eu vendo, mais eu tenho lucro.
E como que eu posso vender? Uma das formas é aumentando o desejo por um determinado produto. Só isso? Não. Mais o poder de compra. Quando a gente fala que uma pessoa tem poder de compra, ou seja, tem renda, ela cria demanda. Gente, por que que no Brasil, e a gente vai fazer um paralelo isso agora, por que que quando a gente fala no Brasil, para que exista crescimento, tem que existir renda? Então, no Brasil, a gente fala que crescimento, acho que eu já até citei isso para vocês, tem que existir renda. O país cresce, e aí o crescimento é medido pelo PIB, isso é macroeconomia, né? Matéria de macroeconomia, olha. Crescimento é medido pelo PIB, Produto Interno Bruto, e esse crescimento acontece pela renda. O que é renda? Renda, a gente pode falar que é CTPS, Carteira de Trabalho de Previdência Social. Então, toda vez que tem geração de emprego, existe aumento de renda. Por que eu estou falando sobre isso agora? Porque poder de compra é renda. Nós, população, só vai consumir se existir renda. Por quê? Porque demanda é feita pelo desejo mais o poder de compra. E se não existir renda, ou seja, não existir recurso, por mais que eu deseje um produto, eu não vou consumir. Eu quero muito comprar uma televisão. A televisão está com preço muito em conta. Por mais que ela esteja em conta e por mais que eu queira comprar, se eu não tiver renda, eu não vou comprar. Ah, mas aqui o país já tem renda e as pessoas não querem comprar. Aí vem todos os profissionais aí que a gente é bombardeado, né? Todo momento a gente é bombardeado pelo marketing exatamente para criar essa demanda. Partindo do pressuposto que já existe uma população que tenha poder de compra. Então eu tenho que fazer o quê? Criar dentro desse conceito um desejo para consumo. E todo momento a gente é bombardeado com esses desejos, né? Televisão, o que é bonito, o que é feio, né? Tudo é marketing. Né? Por que essa ideia aí de ser fitness, e esse fitness não é questão de saúde, né? Saiu muito mais do que essa questão de saúde. É academia, quando você fala assim, eu vou treinar. Treinar, na minha época, era fazer academia mesmo, fazer musculação, né? Hoje é treino para ficar musculoso. Não, eu treino, eu faço academia justamente por questão de saúde. Mas por que eu tenho que ter o corpo bonito? Quem disse isso? Todo momento, marketing. Nossa, é feio. Não, mas por que que não é saúde? Por que que o marketing colocou na minha cabeça e em todos nós que para ser bonito hoje no mercado, você tem que ter o corpo legal. Para ser bonito hoje, você tem que seguir uns padrões. E esse padrão faz você correr atrás e criar demanda. Gente, o que que demanda? As organizações têm faturamento, né? O faturamento a gente chama de receita. Então, receita é faturamento, que é o quê? Preço versus quantidade. Essa quantidade aqui é exatamente minha demanda. A demanda é a quantidade, que é uma função. É uma função de venda. Então eu sei exatamente qual que é o preço que eu estou vendendo, eu vou ter uma quantidade relativa a esse preço. Quanto mais eu reduzo o preço, mais eu vou demandar, porque fica mais acessível. Então, qual que é a lei da demanda? Inclusive, nós falamos na aula passada, né? Se eu pego a lei da demanda, eu tenho o quê? Quanto menor o preço, maior a quantidade vendida. Por que quanto menor o preço, maior a quantidade vendida? Porque quando o preço está menor, mais vai adaptar o meu poder de compra. Vamos ver um exemplo assim, de um projeto que a gente pode estabelecer dessa forma? Vamos imaginar que eu ganho R$ 1.500 por mês. Tá? E esses R$ 1.500 vão por líquidos, me permite que eu faça um churrasco, 2 churrascos, de 15 em 15 dias. Né? Então eu vou fazer ali 2 churrascos por mês,
de 15 em 15 dias, por exemplo. Então eu posso comprar carne, eu posso comprar cerveja e fazer meu churrasquinho. Eu saio de R$ 1.500 e pulo para 4.000. Houve uma promoção no meu emprego e eu vou ter aumento do meu poder de compra. Se eu tenho aumento da renda, eu vou continuar fazendo meu churrasco. Só que o meu churrasco pode ser diferente. Pode ser, inclusive, na churrascaria. Eu não preciso mais fazer em casa. Então, cria-se, aumenta a demanda lá na churrascaria. Então, eu passo a comprar. Antes eu comprava um cupim, agora eu estou fazendo um churrasco com picanha, um chão de dentro. Tá aqui, ó. R$ 50 o quilo. Então tá aqui, ó. Exatamente, criou-se a demanda, ou seja, a demanda aumentou decorrente do aumento do poder de compra. E esse aumento de poder de compra faz com que as organizações aumentem o quê? O faturamento, porque a quantidade aumenta. Por isso que normalmente no país se fala tanto no aumento de renda. Por isso que nos países é importante você ter um aumento de renda, porque quando você aumenta a renda, você inclusive existe o crescimento. Olha só uma coisa interessante aqui, que a gente vai estabelecer em projetos. Vamos imaginar que, que existe aumento de renda de um determinado país. Políticas públicas, tá? Então você tem políticas públicas. Por exemplo, redução da folha salarial. Então por que é redução da folha salarial? Porque o empregador vai pagar menos imposto, o funcionário vai sair mais barato. Então você pode pensar, inclusive, isso, gente. Olha, se eu recebo, se eu ganho trabalho e recebo bruto R$ 10.000, e é isso mesmo, tá? Se eu ganho R$ 10.000, eu vou receber 6,5 na mão, líquido. Se eu 10.000, eu vou receber 6,5 líquido. O empregador vai pagar 20.000. Nessas proporções, tá? Então, para o empregador, um funcionário que recebe 10.000 bruto, o empregador paga 20. E o empregado recebe 6,5. Se tem, por exemplo, uma diminuição da carga tributária, e essa carga tributária onerar menos, por exemplo, o empregador paga 20%, né? E o empregado paga 8%. Então, se eu tiver uma diminuição da carga tributária, eu tenho, por exemplo, aumento de emprego. Se eu tenho aumento de emprego, aumenta-se renda. Aumentou-se renda, existe aumento de consumo. Porque as pessoas vão consumir aqui, olha o que eu estou falando. Se as pessoas têm renda associada ao desejo, e aí o desejo envolve o comercial das organizações, aumento do consumo. Aumento do consumo, você vai ter aumento da contratação. Por quê? As empresas estão produzindo mais, ela tem que contratar mais pessoas. Contratando mais pessoas vai gerar mais o quê? Mais renda. O que acontece agora? Crescimento. Então, o país está crescendo a partir do momento que eu tenho geração de emprego. Voltando para o nosso conteúdo aqui, geração de emprego é o aumento do poder de compra, que vai gerar aumento da demanda. E demanda é o quê? Quantidade. Quantidade vai gerar para as organizações faturamento. Pergunto, o que nós podemos fazer para aumentar a demanda de um produto? Eu, empresa, trabalhando marketing. Olha o projeto aqui. Poder de compra. As pessoas não têm renda. Mas eu faço o quê? Vou gerar crédito. Eu, empresa, vou fazer projetos de crédito. Que projeto de crédito é esse? Prazo. Então eu vou ceder prazo. Compre na minha mão 60 vezes. Por que as pessoas compram carro hoje? Por que as pessoas hoje, por exemplo, a maioria das pessoas hoje tem carro? Por que a gente vai ao centro e é difícil chegar ao centro na hora de pico ou voltar do centro na hora de pico? Porque a maioria das pessoas hoje tem um automóvel e essa maioria se deu a partir do momento que houve prazo. A pessoa ganha 1.500, R$ 2.000, a primeira coisa que vai, compra um carro. Tô falando pessoa, tô falando assim, um jovem, né? Homem ou mulher aí de 22, 23 anos, começam a trabalhar, começam a ganhar uma renda aí razoável. Primeira coisa que faz, financiamento. Financiamento de quê? De automóvel.
E aí você tem até 86 vezes. Você tem casa hoje, 420 meses, financiamento imobiliário. Por que que hoje a maioria das pessoas conseguiram comprar sua casa própria? Porque houve financiamento imobiliário. Na época, graças a Deus já paguei o meu, mas na época que eu fiz o meu era 300 meses. Eu comprei a minha casa em 2010, tem 10 anos. De 2010 para 2020, já saiu de 300 meses para 420. Só aqui já aumentou aqui 10 anos. Deixa eu colocar na bateria aqui. Só um minutinho, pessoal. Então você tem aqui, por exemplo, um aumento na quantidade decorrente do aumento de prazo. Isso que é projeto. Porque quando você fala de renda, eu falei com vocês que renda é política pública. Está lá em macroeconomia e microeconomia, não é nossa disciplina. Mas quando eu falo projeto de crédito, eu consigo trabalhar isso. Eu consigo, por exemplo, fazer prazos de financiamento de forma que eu consiga vender uma renda, e essa renda é via crédito, associada ao desejo, cria-se demanda. Né? E é tão sério isso que a gente fala assim, é meu exemplo prático, né? O que que representa demanda? Eu tenho desejo por uma Ferrari. Eu quero uma Ferrari, mas eu não posso comprar. Eu não faço parte da demanda. Não. Eu tenho o poder de compra, mas não quero uma Ferrari. Eu quero uma Lamborghini. Eu não faço parte da demanda da Ferrari, mesmo tendo renda para comprar. Por quê? Porque eu quero uma Lamborghini. E aí eu consigo estabelecer demanda dentro desse critério. Se as organizações não conseguem poder de compra, porque isso depende do Estado, né, política, mas eu posso trabalhar projetos com prazo. O que que é crédito? Qual que é a pessoa que eu vou dar crédito? Qual é a política de crédito? Quais são os projetos de crédito? Só cartão de crédito ou existem outras formas? Será que existe crediário, por exemplo, que eu posso passar, fazer o crédito, né? Trabalhar essa questão de crédito e aí estabelece inclusive qual é o preço vendido de mercado, qual é a quantidade. Olha só que legal. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar. Olhem só, quando eu falo de demanda, e aí eu estou falando de demanda, são os compradores, né? Exatamente o que eu estou chamando aqui, olha. O que que é demanda? Existe o desejo, mas o poder de compra. Só que qual que é a lei da demanda? Quanto menor o preço, maior a quantidade, tá? Menor o preço, maior a quantidade. Então, não é vendida, é consumida. Então, quanto menor o preço, maior a quantidade consumida. Olha aqui, preço. Se o preço é esse aqui, a quantidade, olha, essa é a quantidade. Mas se o preço sai de P1 para P2, qual é a quantidade? Aumenta. Por que que com preço menor a quantidade aumenta? Porque a esse preço eu posso consumir mais. A minha renda permite. A minha renda permite que com preço menor eu consuma mais. Haja vista que eu quero esse produto. Olha o exemplo como isso acontece na prática. Eu cheguei para colocar R$ 50 de gasolina. Se a gasolina está mais barato do que eu previa, a gasolina é 4,40. Chega no posto a 4,05, porque houve realmente uma redução do preço, eu mando encher o tanque. Então, quanto menor o preço, eu tenho uma quantidade consumida maior de combustível. E essa quantidade consumida maior de combustível faz com que eu tenha maior propensão, por exemplo, de consumo. Né? E vamos imaginar agora no cenário, nesse mesmo cenário, vamos imaginar que agora eu tenho um aumento
mais... Esse é o primeiro. Agora eu vou colocar segundo aqui para ilustrar aqui. Mais renda. O que é mais renda? Eu tenho mais pessoas trabalhando com registro em carteira. Se eu tenho mais pessoas trabalhando com registro em carteira, eu tenho mais renda. O que acontece com a demanda? Aumenta. Aumenta. Eu estou falando então, vamos pegar aqui com um exemplo que eu falei. Aqui, olha, é a demanda de um produto. Vamos imaginar que aqui em Belo Horizonte tem 300 mil pessoas que fazem parte da demanda de um determinado produto. Vamos imaginar que existe aumento da renda. Então, não são mais as 300 pessoas. Existem mais pessoas agora que consumem esse produto. Por quê? Porque não consumia antes, porque não tinha recurso. A partir do momento que eu tenho um recurso, existe o aumento da renda. E aí, quando eu tenho um aumento da renda, o que acontece? Eu vou ter um deslocamento. Olha aqui, vamos imaginar essa curva de demanda. E aí, com o aumento da renda, vai existir um deslocamento. Deslocamento de quê, gente? De mais pessoas querendo consumir. Antes é 300 mil pessoas, agora passou para 500 mil. Olhem só, se eu tenho aumento da renda por causa... Se eu tenho aumento da demanda por causa do aumento da renda, eu vou ter mais pessoas consumindo o produto. Gente, olha só que interessante. Se eu tenho mais pessoas consumindo o produto, o que eu vou ter? Quanto muita gente quer consumir um produto, o que nós temos? Inflação. Então, olha só. Por que isso é importante saber de projeto? E é exatamente o que nós estamos falando anteriormente aqui, quando eu falo de projeto. Se eu falo, por exemplo, de impedimento. Quais são os impedimentos? O produto, por exemplo, pode ficar inviável porque o preço sobe. E o preço sobe por quê? Porque existe um aumento da demanda, ou seja, aumento do consumo, e todo produto que começa sendo consumido demais, ou seja, as pessoas passam a consumir mais, existe aumento de preço. E aumento de preço é inflação. Inflação sempre será aumento de preço. E se eu tenho um aumento de preço, representa inflação. No nosso caso, o projeto aqui ficou inviável por quê? Porque a demanda aumentou e com o aumento do preço gerou-se inflação e essa inflação fez com que a quantidade consumida fosse menor. Olha que louco. Se eu tenho, por exemplo, então no mercado, voltando aqui que eu falei aqui, ó, se eu tenho desejo e poder de compra, meu projeto vai ser viável, porque a demanda vai crescer. E aí eu vou atingir o objetivo. Só que se eu crescer muito essa renda e as pessoas consumirem muito, a demanda vai diminuir porque a quantidade vai aumentar e a quantidade aumentando aumenta o preço. E aí fica inviável. Fica inviável. Vamos pegar um exemplo aí. Sempre que eu dou esse exemplo, eu gosto muito de falar disso porque a gente consegue visualizar. Vamos pensar no carnaval, né? Vamos imaginar um período sem Covid, claro, né? Logicamente. Mas vamos pensar em carnaval, por exemplo, o preço da cerveja para quem bebe. A cerveja, o preço da cerveja no carnaval sobe. Mas por que sobe? É especulação? Não, gente. Sobe porque a quantidade consumida é maior. E aí a quantidade consumida aumenta, o preço aumenta. Então, todo momento que eu tiver uma quantidade consumida maior, não existe aumento de preço. Outro exemplo aí que a gente está vindo aí, Copa do Mundo. Copa do Mundo, o preço da TV aumenta. Mas por quê? Porque muita gente troca a TV no período de Copa do Mundo. Troca justamente para assistir. A gente não sabe como que isso ainda impacta as famílias. Mas Copa do Mundo ainda impacta muitas famílias. Muita gente gosta de assistir os jogos. Logo, se o aumento das compras de TV aumenta, o preço aumenta. E preço de aumento é o quê? Inflação. O projeto pode ficar inviável. Por quê? Porque o preço subiu. E se preço sobe, lei da demanda, primeira que nós fizemos, quanto maior o preço, menor a quantidade. O inverso, né? Vou até colocar esse inverso aqui.
Maior preço, menor a quantidade. A quantidade diminui porque o preço está maior. Por que que quanto o preço sobe, a quantidade diminui? Pelo que eu te falei agora. O poder de compra diminui e aí para mim não é viável. Aí eu vou consumir menos. Ou eu não vou consumir mais, tá? E aí eu tenho menos demanda. Projetos que têm menos demanda, eu tenho menos receita. Meu faturamento cai. E aí eu não vou atingir o objetivo. Qual que é o objetivo para nós? Lucratividade, tá? Vocês vão ver aí no livro de vocês, vai falar que o objetivo da organização, tem uma parte lá que eles falam que o objetivo da organização é dar maior eficácia ou eficiência nos projetos e aí, por consequência, lucro. Então, o objetivo da organização é eficiência e eficácia nos projetos. Para mim, a eficiência e eficácia só é cobrada porque precisa de lucratividade. Se eu não tenho eficiência e eficácia nos projetos, não vou ter a lucratividade esperada no projeto, tá? Então eu preciso, inclusive, ter maior participação disso. E aí eu tenho deslocamento, que eu tenho, inclusive, aumento de preço, olha. Tá vendo que o ponto era esse? Ele subiu. E esse ponto aqui, ó, representa exatamente o aumento do preço. Com o aumento da quantidade, a quantidade subiu, ó. Aumento da quantidade vai gerar aumento de preço. E aí, se esse preço ficar inviável para a minha demanda, eu vou correr, matar meu projeto. Por quê? Porque a esse preço as pessoas não consomem. Vamos voltar ao que nós estudamos na aula passada. Se eu tenho, dependendo do aumento de preço que eu tiver, e a gente vai voltar disso, olha. Então, dependendo do preço que eu tiver, olha, que nós falamos, o preço é 8, foi para 10, por exemplo. Era 12 vendendo a R$ 8, foi para 10 unidades, porque o preço aumentou. Quanto maior o preço, menor a quantidade. Será que foi importante aumentar o preço? Será que foi interessante aumentar o preço? Será que essa participação no mercado aumentou ou diminuiu? Respeito de faturamento. Porque se o faturamento não for maior, para mim não vale a pena aumentar preço, por exemplo. E aí o preço vai ficar maior, as pessoas vão consumir menos e eu vou ter menos rentabilidade. Rentabilidade a respeito de quê? De receita. Só que eu estou ganhando mais? Não. Por que que eu não estou ganhando mais? Porque quem está consumindo tudo isso é inflação. E inflação não vai gerar para mim aumento de faturamento. Porque as pessoas vão consumir bem menos e mesmo o preço estando mais alto, a minha receita cai. Olha só como que eu tenho que começar a trabalhar isso em projetos. Como nós começamos a trabalhar isso na aula passada e a gente vai continuar a aula de hoje. Como a gente vai trabalhar essa questão ainda nesse bimestre, tá? Inclusive, eu não esqueci, que eu tenho que repor uma aula para vocês, tá? Não esqueci, não. E aí nós temos um aumento da demanda decorrente do aumento de renda, e aqui eu tenho aumento azul aqui representado pela oferta. Então, o que que nós temos a respeito de oferta? Vendedores. O que que são vendedores? Empresas, tá? Então, oferta são quem? São os vendedores, são empresas. As empresas querem o quê? Ofertar bens e serviços. Então, nosso caso é serviços. Quando você trabalhar com informação, com programação, quando eu vou entregar, por exemplo, algum software, por exemplo, que no caso de vocês vão trabalhar com informática, eu estou trabalhando muito mais com serviço do que um bem. O programa é um bem, mas o que vai contar mais aqui é essa forma de prestação de serviço, como eu vou chegar. E aí a oferta trabalha exatamente com bens e serviços, como as empresas trabalham isso. E o que elas procuram? Maior que preço. Por que eu quero maior preço? Porque quanto maior o preço, maior a minha margem de lucro. Mais eu ganho. Então, quando eu tenho maior preço, eu tenho maior margem de lucro.
vendendo a mesma quantidade. Porque senão o que eu falei anteriormente aqui era mentira. Eu só tenho e a inflação é aumento de preço. Aqui é aumento de preço. Só que quando eu aumento o preço, a quantidade diminui. Olha, quanto maior o preço, a quantidade consumida diminui. E aí, se eu tenho um maior preço e a menor quantidade consumida, eu tenho menor faturamento. Por outro lado, se eu tenho aumento do preço e a quantidade consumida é a mesma, aí de fato meu preço, aí de fato minha receita aumenta. Quando que o preço aumenta e a quantidade consumida é a mesma? Será que existe um momento onde o preço aumenta e a quantidade consumida aumenta? Claro, o preço aumenta e eu tenho quantidade se mantendo, né, a consumida aí, ela se mantém a mesma quando o produto tem diferencial. Gente, o que é diferencial? Diferencial é exatamente quando a gente fala o seguinte: um produto ele vale cada centavo que a gente paga. Aposto que vocês já falaram isso. Não valeu cada centavo que eu paguei. Foi caro, mas valeu cada centavo. Isso é diferencial. Você pega, por exemplo, aí eu vou falar com vocês. Não sei, mas vamos pensar no Play 5. Quanto que tá o Play 5 hoje? 6 mil, 7 mil reais. Eu vou comprar o Play 5. Se eu pago 5, 6, 7 mil no Play 5 hoje, eu não sei quanto tá valendo, não imagino que seja isso. Se eu pago isso no Play 5 hoje, eu estou falando que videogame, a quantidade consumida é a mesma, porque é o Play 5, então tudo que está produzindo está vendendo. Eu tenho demanda para isso. Por que que as pessoas pagam? Porque existe um diferencial. Qual que é o diferencial? É resolução, realismo, os jogos que cada vez tem mais tecnologia, enfim. Você cria um diferencial que mesmo o preço aumentando, a quantidade consumida é a mesma. Tudo que está produzindo está vendendo. Por que tudo está produzindo e está vendendo? Porque nesse momento existe um diferencial onde as pessoas consumam. Produto que você chega, por exemplo, projetos que onde as pessoas chegam, e não se estranhe, mas tem produto que vende porque é caro, tá? Então tem projetos que você faz um produto diferenciado e vende mais caro. E continua vendendo porque é caro. Tem para isso arroz, tem para isso feijão. Chega no supermercado, tem feijão mais caro? Tem. Mas tem uma qualidade melhor. E essa qualidade melhor faz com que as pessoas consumam, mesmo que não exista essa qualidade, mesmo que seja intrínseca, né? Mesmo que a gente acredite realmente que é melhor, mesmo assim a gente consome. Café. Gente, eu não consigo, eu adoro café. Eu não consigo diferenciar um café que seja muito bom, um outro que seja bom, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo bem simples. Se eu compro, por exemplo, um Três Corações e um café BH, eu gosto muito de café e eu não consigo perceber se um é Três Corações e o outro é café BH. Não consigo. Mas por algum motivo ou outro, existe uma diferença e essa diferença é dada pelo preço. E aí existe alguém que fala que o café de fato grãos selecionados, cria-se um diferencial e existe aumento de preço. Vende por causa disso? Vende. Eu quero comprar um produto que eu não sei qual e para mim é o melhor. Eu quero um produto que eu não sei qual e eu quero comprar um melhor. O que que eu faço? Compro mais caro. Eu não quero errar, eu não conheço, eu compro mais caro. Quero comprar um. Tô com um animalzinho de estimação, quero comprar uma ração boa. Chego no pet shop, procuro a ração mais cara. Eu associo a maior preço a melhor qualidade, tá? E aí, se eu não consigo diferenciar isso, eu consigo trabalhar aumento de preço a partir do momento que os produtos são diferenciados. Gente, é todo produto, roupa, né? Lembra o exemplo que eu dei no início do semestre? Por que que uma camisa polo 100% algodão no bairro preto custa 150 e no shopping custa 400, 350? 400 é muito, né? 350 mil, eu acho que uma camisa polo custa 100 no Barro Preto e 280, quase 3 vezes mais no shopping.
Eles vão falar que no shopping a camisa é diferente. Poxa, mas é 100% algodão e é polo. Polo é o mesmo modelo. E 100% algodão? Não, são diferentes. E aí você aumenta o preço. Para o shopping sempre vai ser diferente. E aumenta o preço. Aí vai falar que a camisa é 200, fio 200, linha egípcia, né? São tantos diferenciais que eles colocam que a gente acaba, eu não sei se é possível ou não, eu sei que com isso existe aumento de preço. E aqui é demonstrado aqui, ó, aumento da demanda com a mesma oferta, você tem aumento da quantidade com aumento do preço. E aí eu tenho aumento de preço. Preço representa para a oferta o quê? Se eu aumento o preço, eu estou vendendo o produto e o produto está mais caro, eu tenho maior margem de lucro. E aqui, de fato, eu estou tendo maior refaturamento, por quê? Porque eu estou vendendo mais e o preço está maior. Então, crescer é bom para as empresas? Sim. Crescimento é bom para as empresas porque existe aumento de preço com a quantidade sendo aumentada. Maior preço e maior quantidade, maior faturamento. As empresas ficam ricas. E aí eu vendo mais, eu vou contratar mais. Aos projetos. Qual que é o resultado do projeto? É exatamente esse. É esse resultado que as empresas procuram dentro de projetos. E aí eu trabalho em cima de função. Porque isso aqui é uma função, olha. Isso aqui é uma função. E isso é uma função, né? Eu tenho função para determinar qual que é o valor de A, B, qual que é o valor da oferta e da demanda. Então vamos começar a trabalhar isso aqui, inclusive com números, né? Em cima do preço. Dentro de tudo que nós trabalhamos aqui até o momento, eu estou falando de preço, né? Então vamos pensar aqui, por exemplo, em uma função. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Tá dando isso aqui, eu tô achando que tá errado, escrito errado, tudo. Vamos dar um exemplo prático aqui. Dada a função demanda. Isso é uma função. Em função do preço. Então tem demanda em função do preço. Menos 2x mais 18. Calcule a receita e o preço. Tá? Maximizar o lucro. Então, olha só. Dada a função demanda, calcule a receita e o preço, que é maximizar o lucro. O objetivo de qualquer projeto é maximizar o lucro. Nós falamos aqui. E aí eu tenho uma função demanda. Isso aqui é uma função. Ó. É uma função. É uma função. O que que é essa demanda? Onde que é essa demanda? Dada isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês depois de onde que surgiu essa demanda, tá? A primeira lei da demanda. Quanto menor o preço, maior a quantidade consumida. Quanto maior o preço, menor a quantidade consumida. Então, o preço é menor, as pessoas consomem mais. O preço é maior, as pessoas consomem menos. Da onde que surgiu isso? Função demanda. Olha aqui, o que é uma função demanda? Quantidade por preço. Eu vou pôr aqui, ó, preço 0, 2, 4, 6, 8. Eu tenho um preço que vai de 0 a 8.
a quantidade, se o preço for zero, ou seja, o produto é de graça, 20 pessoas consomem o produto. Se o preço é 2, 18 pessoas consomem o produto. Se o preço é 4, 16. Se o preço é 6, 14, 12. Tá bom. Então eu coloquei aqui, ó, quantidade com preço. Respeitei o que eu escrevi anteriormente, olha. Quanto maior o preço, menor a quantidade. Olha aqui. Quanto maior o preço, menor a quantidade. O inverso também é a mesma coisa, né? Se aqui o preço tivesse de 8 para 0, seria de 12 para 20. O inverso também é a mesma coisa. Então, se o preço é maior e for diminuindo, a quantidade é pequena e vai aumentando também. É a mesma coisa. Da onde que surgiu aquela função? Isso aqui é uma demanda. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso, tá? É só para a gente não ficar é, bem, bem aleatório. Aqui é a função demanda. A função demanda. Isso é a demanda. Se eu quiser, por exemplo, a função linha de tendência, essa é uma função de linha de tendência, equação do gráfico. Olha a função aqui, menos x mais 20. Essa é a função dessa, dessa demanda. Dessa demanda. Então, eu tenho preço por quantidade. Olha a função. Eu vou até levar essa função para lá. Que a gente já sabe de onde que surgiu. Tem como calcular isso? Tem, gente. Eu só vou mostrar para vocês, tá? Que não faz parte do nosso conteúdo. Depois eu vou mostrar para vocês como que localiza essa função. Mas essa função aqui é exatamente isso aqui, ó, desse gráfico. E aqui eu vou colocar isso aqui, ó, só porque a gente já sabe de onde que surgiu. Menos x mais 20, calcula a receita e o preço para maximizar o lucro. Olha que legal. Demanda nós já temos. Menos x mais 20. Da onde que surgiu a demanda? Preço e quantidade. Ao preço, qual é a quantidade que está demandando, ou seja, que as pessoas estão consumindo. Em cima desse histórico, eu tenho a função demanda, menos x mais 20. E aí eu quero saber qual que é a receita e qual que é o preço que vai maximizar. X é o preço. Qual que é o preço que esse x vai assumir para que eu tenha maior receita possível, tá? E a receita é faturamento. O que que é receita? Preço vezes quantidade. Tá aqui, ó. Preço vezes quantidade. Eu coloquei isso aqui justamente para nos facilitar aqui, que a gente possa trabalhar isso aqui, olha. E aí eu vou trabalhar aqui a mesma coisa, olha. Receita dentro da perspectiva de preço que eu quero, X vai ser meu preço. Preço vezes receita de X, preço, eu vou chamar de X, vezes eu vou pôr um pontinho, tá? Para não confundir com X que nós colocamos de preço. Quantidade é demanda. Qual que é a demanda? Menos X mais 20. Quantidade é demanda. Peguei quantidade, substitui por demanda. Preço, eu estou chamando de X. Vezes, você pôs pontinho para não confundir. Então, X vezes demanda. Preço vezes demanda. É receita. Receita é faturamento. É preço vezes quantidade. Preço vezes quantidade, está aqui, é a minha receita. E aí eu vou multiplicar. Receita de X igual X vezes menos X. Eu vou inserir aqui uma equação
x vezes menos x elevado ao quadrado. X vezes menos x elevado ao quadrado. Mais x vezes 20, 20x. Gente, essa aqui é a minha função receita. Essa é a minha função receita. Essa aqui é a minha demanda. Demanda vezes preço, receita. Demanda vezes preço, faturamento, é minha receita. Tá aqui, ó. Só que eu quero ainda o preço. Quanto que eu tenho que vender para o meu preço ser máximo? Olha o que eu estou falando agora. Eu tenho a função demanda. Demanda é dado por onde? Por histórico. O que é histórico? Preço vezes quantidade vendida. Se eu aumento o preço, a quantidade cai. Se eu reduzo o preço, a quantidade aumenta. Deixa eu pensar. Então, se eu vendo o preço 20 unidades a R$ 10, se eu aumento o preço para 12, a quantidade cai. Ok? Ok. Se eu reduzo o preço, a quantidade aumenta. Ok? Ok. Mas é melhor aumentar preço ou reduzir preço? Ou é melhor vender a mesma quantidade? Gente, o que eu estou falando? Aumentar preço, a quantidade cai. Se eu multiplicar o preço que aumentou e a quantidade que caiu, será que eu vou ganhar mais do que reduzindo o preço e aumentando a quantidade? É isso que eu estou perguntando. É isso que eu quero saber aqui, olha. Porque o que me importa é o faturamento. Se o preço aumenta e a quantidade cai, eu multiplicar o preço maior vezes a quantidade menor, ou o preço menor vezes a quantidade maior, meu faturamento aumenta ou cai? Se eu manter o mesmo preço e a quantidade que eu vendia antes, será que o faturamento aumenta ou cai? Porque dependendo do projeto, se eu aumento o preço, vai ficar inviável. Mas se eu reduzir o preço, pode ficar também inviável. Talvez não. E é isso que eu quero descobrir com vocês aqui, para trabalhar a lógica de projeto em relação a preço. E aí eu tenho função demanda, essa é uma função que nós estudamos lá no ensino médio. Eu tenho aqui o faturamento, que é receita, que é preço vezes quantidade. O preço eu estou chamando de X. A quantidade é a função demanda, que nós achamos aqui, ó. Eu peguei, inclusive, essa função demanda, tá? Eu vou fazer outros com vocês aqui para vocês verem. E aí eu quero estabelecer o preço. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer regra expoente vezes a base, ponto e vírgula, expoente menos 1. Eu vou usar isso aqui, ó. Expoente vezes a base, expoente menos 1. Sempre. Então eu vou usar essa regra aqui em cima. Expoente é quanto? 2. A base é quanto aqui? Menos 1. Porque menos 1 vezes x é menos x, né? Então tem número é 1. Então aqui é menos 1. Base é 2, expoente é quanto? Menos 1. A base aqui é quanto? 1. Não tem nada em cima, é 1. Todo mundo vai dar 1 é ele mesmo. Então expoente é 1. A base aqui é quanto? 20. Então eu vou fazer exatamente isso aqui, olha. Expoente vezes a base. Expoente é 2. Então vai ser 2 vezes menos 1, que é a base. Expoente é vezes a base, é 2 vezes menos 1. Expoente menos 1. Aí eu vou colocar x, e aí eu vou pegar emprestado isso aqui. Tirar esse. E
expoente menos... Expoente é quanto? 2. 2 menos 1. Menos 1 é a regra? É, tá? Menos 1 é regra. Então, vai ser sempre menos 1. Expoente. Vou voltar. Expoente vezes a base. Então, é 2 vezes menos 1. A base aqui é menos 1. 2 menos 1. Se fosse 10 aqui, 10 menos 1. 20, se fosse 20, 20 menos 1. Então, é expoente sempre menos 1. Menos 1 é regra. Então, vai ser 2 vezes a base, 2 menos 1. Agora, eu vou fazer do outro lado, olha. Mais. Mesma coisa. O expoente aqui é 1. 1 vezes 20. X. O expoente aqui é 1. 1 menos 1. Não tem nada aqui em cima, então é 1. Então, é 1 vezes 20, 1 menos 1. Porque não tem nada em cima, então é 1. 1 menos 1. Expoente vezes a base, expoente menos 1. 2 vezes menos 1, 2 menos 1. 1 vezes 20, 1 menos 1. É isso que eu fiz só. Então, estou resolvendo. A receita, então, em relação ao preço, vai ser igual. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. X elevado. 2 menos 1 vai dar 1. Menos 2x elevado a 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 menos 1, x elevado a 1. Mais, agora do outro lado, 1 vezes 20. 20. X elevado a 1 menos 1, 0. 1, 0. Como eu quero o máximo, maximizar eu quero o máximo, eu vou igualar a 0, tá? O máximo eu vou igualar a 0, que aí eu quero o preço máximo. Então eu vou terminar de resolver. Receita. Qual que vai ser o preço que vai dar minha receita máxima? Menos 2x. X elevado a 1 é x. Todo mundo elevado a 1 é ele mesmo. Mais 20. Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, 1. Menos 4 elevado a 0, 1. Tá? Igual a 0. Então, receita menos 2 mais 20 vezes 1 é 20, igual a 0. Menos 2x é igual. 20 aqui está positivo, vai para o outro lado, negativo. Ele vai passar negativo, vai ficar menos 20. Aqui, como vocês estudaram na escola, eu vou fazer assim. Mas todo número menos dividido por menos é mais, né? Não faz diferença. Mas eu vou pôr menos 1 aqui, não tem problema nenhum. Tá? Para os dois ficarem positivos. Aí vai ficar 2x é igual a 20. Qual que é o valor de x? 20. 2 está multiplicando por x, passa dividindo. 20 dividido por 2. Qual que é o valor do preço? Olha o que eu vou falar agora. Achei o valor do preço. X é o preço. Olha o que eu vou falar. Essa é a minha receita. Preço vezes quantidade. Nós achamos. Esse é o preço. Vou falar duas vezes aqui para a gente gravar bastante. A esse preço de 10, qualquer preço diferente de 10, a minha receita cai. Repito. Qualquer preço diferente de 10, a minha receita cai. Eu vou provar para vocês. O preço aumenta ou o preço diminui, a receita cai. Se o preço aumenta, por que a receita cai? Porque a quantidade diminui. E a quantidade diminui
não faz com que, mesmo com o aumento do preço, a minha receita não aumenta. Se o preço cai, a quantidade aumenta. Mesmo assim, a receita não é maior. E eu vou provar para vocês agora. Ó. Então, a receita, vou fazer simulação em projetos aqui. Ó. A gente faz isso direto em projeto, tá? Preço. Preço aqui é 10. Então, nós temos a receita. A receita, vocês lembram como nós achamos, né? A receita é preço vezes quantidade. Nós multiplicando preço vezes quantidade, nós achamos a receita. Aqui, ó, preço é X, a quantidade é a demanda. Da onde que surgiu essa demanda? Aqui, ó, é essa função. E aí nós multiplicamos, achamos a receita. Dada a receita, nós achamos o preço, que eu vou ter receita máxima. Então, eu vou substituir onde tem X, que é o preço, eu vou substituir por 10. Então, eu vou fazer aqui, ó. Onde tem X, eu vou substituir por preço, que é 10. Qual que é a receita se o preço é 10? Menos 10 elevado ao quadrado, mais 20, que multiplica 10. Então, onde tem o X, eu coloquei 10. 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10, 100. 100 vezes menos 1, menos 100. Então, aqui eu multiplico. Aqui, gente, eu não multiplico menos 10 vezes menos 10, tá? Aqui é 10 elevado ao quadrado. O resultado é 10 elevado ao quadrado. O resultado eu multiplico menos 1. Ou é menos, tá? 10 ao quadrado, 100. Menos 100, mais 20 vezes 10, 200. Logo, minha receita é 100. Pode ser 100 mil, tá? Pode ser casas menores aqui, pode ser 100 mil, 100 milhões. Essa número de casas decimais aqui não importa pra gente, não. Então, minha receita é quanto? 100. Se eu vender o preço de 10, a minha receita vai ser quanto? 100. O que é receita? Preço vezes quantidade. Então, qual que é a quantidade? A quantidade vendida vai ser 100 dividido por 10. Eu vendi quanto? 10 unidades. Então, eu estou vendendo 10 unidades ao preço de 10. Faturei quanto? Preço vezes quantidade, faturei receita. Como que eu achei essa quantidade aqui? Dividi 100 por 10. Aí achei a quantidade. 100 dividido por 10 vai dar 10 unidades. Preço de 100. Vendendo 10 unidades, a minha receita é 100. E aí eu vou fazer outra simulação. Eu vou aumentar o preço e diminuir o preço. Para ver o que acontece. Então agora, eu vou fazer um preço, simulação de um preço. E esse preço agora vai ser... Vou abaixar o preço. O preço vai ser 5, tá? Vou vender o preço de 5. Ou seja, eu abaixando o preço, espero que eu vou vender mais e minha receita cresça. E aí eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou substituir dentro da função, ó, igualzinho eu fiz na primeira. Só que agora eu estou fazendo uma simulação do preço de 5. E eu afirmei para vocês, qualquer preço, valor diferente de 10, a minha receita cai. Então aqui eu vou substituir por 5, exatamente como eu fiz assim, olha, preço de 5. Então vai ser 5 elevado, menos 5 elevado ao quadrado, menos 5 elevado ao quadrado, mais 20 que multiplica 5. O preço é 5. Alguma coisa? Oi. Então vai ser menos 5 ao quadrado, 25, mais 20 vezes 5, 100, mais 75. Então, o que eu tive aqui, ó? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, menos 25,
mais 20 vezes 5, 100. Menos 25 mais 100, 75. Meu faturamento caiu? Caiu. Se eu vender a R$ 5, meu faturamento cai. Qual que é a quantidade que eu vendi? A quantidade vai ser 75 dividido por quanto? Pelo preço. 75 dividido por 5 dá 7 por 5 dá 1 vezes 5, que dá 15 unidades. Quantas unidades eu estou vendendo agora? Estou vendendo mais, olha. Estou vendendo 15 unidades. Só que essas 15 unidades ao preço de 5, o meu faturamento caiu. É melhor eu vender ao preço de 10 do que abaixar o preço. Eu aumento o preço, se eu abaixar o preço, a quantidade aumenta. Nós falamos isso agora. Quanto menor o preço, a quantidade aumenta. Só que esse aumento da quantidade, com essa redução do preço, não fez isso para mim que aumentasse o quê? O meu faturamento. Então, em projeto, o que é melhor? Preço de 10. E aí eu vou fazer outra coisa, eu vou aumentar o preço. Agora eu vou fazer o preço. De 20, vou dobrar o preço. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Vou dobrar o preço, vou pôr o preço de 20. Eu tô pegando esses valores aleatórios aqui, tá? Se vocês quiserem sugerir um preço, não, vou pedir o que vocês sugerem, quer ver? Débora, você tá me ouvindo? Sim. Fala um preço pra mim, Débora, acima de 10, pra gente fazer. 12. 12. Então, vou fazer o preço de 12. Era 10, vamos aumentar o preço. Eu sugiro que o preço vai cair, o faturamento vai cair. Então, eu vou fazer aqui, ó. Peguei a mesma receita, mesma coisinha. Estou aqui. Ao preço de 12. 12 ao quadrado, mais 20 que multiplica 12. Menos 12 vezes 12, 144. Mais 0, 12 vezes 2, 4, 12 vezes 1, 2. Mesmo? 240 menos 144. Se eu tirar 40, fica 104 menos 100. 96, é isso? 96. Isso. Então eu tenho aqui faturamento de 96. Foi menor do que o outro? Foi. O outro foi 100. Então eu aumentei o preço, meu faturamento caiu. Quantas unidades que eu vendi aqui? Quantidade. 96 dividido por 12 dá quanto? Dá 10, deve dar uma 8. 12 vezes 8, 16. 8, não, dá 8 unidades. 8 unidades vendidas. Olhem só. O que nós temos de mais? Gente, eu vejo demais. E aí vocês começam a trabalhar com isso, vocês começam a visualizar isso. Eu vejo pessoas fazendo projeto o seguinte, e a gente conhece alguém que já fez isso. O cara tem uma pizzaria, ele vende a pizza aqui a R$ 10, e ele vende 10 pizzas no final de semana, ou no sábado, ele vende a pizza a R$ 10, e no sábado ele vende 10 pizzas a R$ 10. O que ele fala? Eu vou aumentar o preço da pizza. Só que quando ele aumenta o preço da pizza, ele está vendendo menos quantidades. Olha. A quantidade, quanto maior o preço, menor a quantidade. Ele está vendendo menos quantidade. Ele fala o seguinte: eu estou ganhando mais. Porque antes eu vendia 10, estou vendendo só 8, a diferença é pouca. A esse preço de 12 eu estou ganhando mais. Mas na prática, o que está acontecendo? Ele não tem faturamento maior. E qualquer preço diferente de 10, a receita cai. A receita cai. Nem sempre aumento de preço
representa aumento de faturamento. E é por isso que eu falei com vocês aqui, dependendo do que a gente fala de, eu falei anteriormente aqui, ó, dependendo do que é inflação, o projeto ele entra em colapso. O projeto termina sem atingir o objetivo, porque com o aumento do preço, as pessoas não consomem, o faturamento cai, não atinge o objetivo. A inflação é aumento de preço. Aqui houve inflação, claro. Aqui houve aumento do preço. É inflação. Só que isso aqui não representou na prática o aumento da rentabilidade. E aí não aumentou a rentabilidade, foi pior aumentar o preço. Nem sempre aumento de preço representa maior faturamento, a não ser que vendesse exatamente as 10 unidades. Mas se a demanda diminuiu, e é o que nós fizemos na aula passada, inclusive nós vamos fazer isso agora, depois do intervalo, eu aumento a quantidade, isso não representa para mim, de fato, que a demanda vai continuar. Desculpa, eu aumento o preço, não quer dizer de fato que as pessoas vão continuar consumindo a mesma quantidade. Principalmente porque existe concorrente. E aí os concorrentes vão para onde? Os meus clientes vão para onde? Para os concorrentes. Por quê? Porque o preço aumentou. E aumento de preço aqui para 12 representa menos quantidade e o faturamento cai. A gente vê isso demais. O cara começa a vender muito. Ah, estou vendendo muito, o preço está barato. Eu vou aumentar o preço. Quando ele aumenta o preço, o faturamento cai. E ele nem se dá conta disso. E aí ele percebe que as coisas estão mais difíceis. Não, o preço tá maior e o negócio não está dando certo, está muito difícil. Está mais difícil porque houve aumento de preço. O faturamento caiu. O faturamento caiu. A redução de preço também é a mesma coisa, né? Aqui eu reduzi pela metade, ó. E aí caiu de 100 para 75. Mas eu vendi bem mais, ó. Estou vendendo bem mais. Só que meu faturamento também caiu. O faturamento aqui caiu. E aí esse faturamento caindo, estou falando só de faturamento, tá? Faturamento caindo, eu também não é interessante reduzir o preço. Nem reduzir o preço para vender mais, nem aumentar o preço para vender menos. E aí era interessante o quê? Continuar vendendo ao preço de 12. O que eu mais vejo, e eu gosto de falar isso, é exatamente isso. Ó. O cara começa a vender hambúrguer, pizza. O cara começa a vender um preço interessante, começa a fazer sucesso, ficam conhecidos. Do nada o cara aumenta o preço, as pessoas saem. E aí, quando ele aumenta o preço sem justificativa, que as pessoas saem, vão para os concorrentes, o faturamento dele acontece o quê? Cai. Aí você tem uma redução de quê? De faturamento, que não causou objetivo, né? E aí o projeto pode ficar inviável, insustentado, porque não existe faturamento. E aí você só vai caindo, né? Só vai caindo, principalmente se o concorrente for bom. Ele não volta nunca mais, ó. Nem que só reduzir o preço, ele não volta nunca mais. Tá entendido até aí? Eu vou jogar isso aqui depois do intervalo dentro do que nós fizemos na aula passada, dentro dessa concepção aqui. E vamos ver o que que acontece, tá bom? Até aqui tá entendido? Alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Não, tranquilo. Vamos tomar um cafezinho? Tô querendo tomar um café, vamos descansar um pouquinho. 35, 40, 50. 8h50 a gente volta. E a gente Be- continua com isso. Tá bom? beleza, obrigada. Obrigado, gente.
Vamos voltar? Vamos voltar? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Voltei. Então é ótimo. Vamos lá voltar aqui. Vamos fazer mais um exemplo aqui. E aí a gente vai usar a parte C. Exemplo 02. Dada a demanda. Vamos fazer uma curva de demanda aqui. Para não ficar 20, 16, 12, 10 e 6. Aleatórios. Quantidade 0, 50, 65, 80, 100. Dados, inserir gráfico, gráfico de linhas. Então eu tenho essa curva de demanda. Adicionar a linha de tendência. Equação do gráfico. Essa é a minha demanda. Bem estranha, mas essa aqui que é a minha curva de demanda. Ctrl V. Aqui eu só não vou chamar de Y, vou chamar de demanda, tá? Demanda é a mesma coisa. De X, calcule a receita e o preço. Que irá maximizar então receita preço versus quantidade. Receita de X, de X vezes quantidade. A quantidade é exatamente essa aqui, ó, que é a demanda. Nós achamos. Preço é X, quantidade é a demanda. Então, receita de X menos 0,1392 x ao quadrado. Eu vou pegar o x ao quadrado lá em cima de me ajudar. Mais 21,01 x. Essa aqui, ó, é uma função receita. Essa aqui é minha receita. Agora eu vou achar qual é o preço. E aí eu vou usar aquela regrinha que nós usamos agora, ó. Regra
2 vezes expoente vezes a base, expoente menos 1. Expoente vezes a base, expoente menos 1. Então, o expoente é 2. Então, vai ser expoente é 2. 2 vezes a base menos 0,1392. Opa. X elevado a 2 menos 1. Então, é base 2, 2 vezes a base. Expoente é 2, 2 vezes a base, 2 menos 1. 2 vezes a base, menos 0,1392. X elevado a 2 menos 1. Mais, mesma coisa agora. O expoente é 1. Então, vai ser 1 vezes a base, 21,01. Fechou. X ficou 1 menos 1. X igual. Vou pegar a calculadora que me ajudar, tá? Essa calculadora aqui que eu uso, ela é financeira, tá? Esse aqui calcula a taxa de juros, eu gosto muito de trabalhar com ela. Vocês podem usar a calculadora simples mesmo, tá? Então é porque ela faz conta de expoente bem mais fácil para mim. Então vai ficar 0,1392 que multiplica por 2. Eu vou aumentar o número de casas decimais aqui. F4. Então vai ficar 0,2784 x elevado a 1. 2 menos 1. Mais 1 vezes 21,01 dá 21,01. X, 1 menos 1 é 0. Todo mundo elevado a 0 é 1. Então, o que multiplica 1. Para maximizar, eu vou igualar a 0. Ela vai ficar 0,2784 x elevado a 1. Todo mundo elevado a 1 é ele mesmo. X é igual 21,01 vezes 1 dá 21,01. Passa para o outro lado. Aqui é menos, né? Passou para o outro lado, ficou negativo. 2 vezes 0,1392 menos 0,2784. Menos 0,2784, x é igual a menos 21,01. 21,01 vezes 1 dá 21,01. Passou para o outro lado, ficou negativo. Vou multiplicar por menos 1. X é igual a quanto? 21,01 dividido 0,2784. Enter. 21,01. Investir, dividir.
Como é dinheiro, vou pôr 2 casas decimais, tá? 75,47. Esse é o preço que eu vou vender para ter a receita máxima. R$ 75,47. Então, se eu vender a 75,47, qual é meu faturamento? Eu vou jogar em cima aqui, ó, dentro da minha receita. Então, X vale 75,47. Lembrando que eu arredondei um pouquinho, tá? X vale 75,47. 75,47. Então, vou substituir aqui por 75,47 para saber quanto que é a minha receita máxima vendendo a esse preço. Então, a receita vendendo a 75,47 é igual. Aqui eu tenho que resolver o quê? Elevo a potência, depois multiplico, tá? Primeiro eu resolvo a potência. Então eu vou fazer, ó, 75,47, enter, ao quadrado, 2, y elevado a x. Esse valor eu vou multiplicar por esse valor aqui. Primeiro eu levei a potência, agora eu vou multiplicar. Enter, 0,1392. 0,1392 é negativo, vezes. Então deu 792,78. Menos 792,78 mais 21,01 que multiplica por 75,47 vezes 1.585,62 igual 792,84. Esse é meu faturamento máximo. E aí eu quero saber quantas unidades. Vou dividir a quantidade pelo preço. Enter. 75,47. Dividido. 10. Aqui eu vou arredondar. Unidades são inteiras, tá? Aproximadamente 11 unidades. Então, eu estou vendendo aqui aproximadamente 10 unidades e meia 11 unidades. Então, eu tenho aqui a quantidade vendida, 11 unidades. Só um minutinho, pessoal. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou aumentar o preço e diminuir o preço. Então eu vou colocar o preço agora de 60. Esse preço é um preço menor. E ver qual que é o faturamento. A receita está aqui, ó. Sessenta. Em X eu estou substituindo por 60. E ver quanto que vai dar o faturamento agora. Vendendo ao preço de 60. Então vai ser igual a 60 ao quadrado, 2 y elevado a x,
3.600, que multiplica 0,1392 vezes menos 501,12. Mais, agora eu vou fazer 21,01, que multiplica 60. 1.260 e 60. 1.260 e 60. E vai me dar um faturamento, vai me dar um preço de 60. Aqui eu vou arredondar, 759. Vendendo ao preço de 60, 759. Vendendo ao preço de 75, 792. Baixou. Abaixei o preço, a quantidade, o faturamento abaixou. Qual é a quantidade? 759 dividido por 60,